Olá, alunos, tudo bem? Ah, Começando agora a semana 8 do nosso curso de desenho assistido por computador, vamos falar agora sobre modelamento sólido intermediário. Na aula de hoje faremos uma breve introdução aonde se encontram esses comandos, tá? E vamos dar uma sequência agora aos sólidos geométricos, agora feito por áreas de seção, diferentemente do anterior, que só precisava dar os dados dimensionais. E comandos mais gerais de modificação de sólidos geométricos. Bom, a nossa aba de ferramenta hoje vai ficar aqui no comando Home, tá bom? Nós temos aqui essa barra de ferramentas onde está escrito extrusão e nós temos 4 comandos que nós vamos trabalhar para formar sólidos, que é o comando extrusão, comando Loft, que na tradução ele é o comando de elevação, revolução e o comando de varredura. Tá? Esses comandos, diferentemente dos primeiros que trabalhamos aqui, que é o comando de formação de sólido geométrico, esse comando você vai trabalhar com uma área de seção. E essa área de seção vai, depois com esse comando, criar o terceiro eixo, que faz a sua tridimensionalização do projeto. Tá bom? Além disso, nós vamos aqui na barra de comando modificar, tá? E aprender mais alguns comandos sobre modificação de sólidos geométricos que são essenciais para vocês fazerem todo tipo de projeto tridimensional. Bom, comando de extrusão, ele é a função dele. É um comando de transformar figuras de 2D para 3D, por meio de extrusão de uma figura com área de seção fixa e direção perpendicular ao eixo ortogonal. Tá? Então, o que acontece? Você tem um sólido em que você tem uma área de seção, e essa área de seção vai crescendo num eixo direto, sem variação da área de seção, você pode utilizar o comando de extrusão. Tá? O que você precisa fazer? Você precisa definir uma área de seção, tá? Por meio de um esboço qualquer, e depois você vai definir a direção e o sentido, a direção, né, que você vai trabalhar e a altura desse objeto. Tá? Então, quando você clica no comando de extrusão, ele vai perguntar para você qual é a altura que você quer. Você coloca a altura e ele transforma no sólido com a área de seção que você definiu anteriormente. Então, se você está trabalhando com peças que têm uma área de seção complexa, é uma ótima ferramenta para você fazer essa complexidade de uma maneira fácil, precisa e rápida. Próximo comando aí que nós temos é o comando de revolução. Tá? O comando de revolução também é um comando de transformação de figuras 2D, uma área de seção, em figuras tridimensionais por meio de revolução da área de seção invariável em torno de um eixo. Tá? Então, são peças que são de caráter cilíndrico. Tá? Então, você tem uma... Cilíndrico não, desculpa. Seria cilíndrico porque ele dá essa caracterização de volta em torno do eixo. Né? Então, o que acontece? Quando você tem peças, tá? Que você tem um giro perfeito, 360 graus, ou 90 graus, ou 180, não interessa, mas é uma figura circular, né? Você pode utilizar esse comando para poder fazer essa peça. Diferentemente do que usar comandos sólidos, depois tentar fazer cortes nela, figuras circulares pode ser feita por esse comando de uma maneira bem fácil, precisa e rápida. O que você precisa fazer para poder fazer uma peça circular como essa? Você precisa definir a área de seção e você precisa definir um eixo de rotação. Se esse eixo de rotação, a peça for vazada, como é o caso dessa peça que nós estamos trabalhando, então eu coloco um eixo de seção que fica bem no centro dessa peça, tá? E aí o que eu faço? Eu determino a área de seção, depois ele vai pedir para dar o eixo de rotação, eu utilizo esse eixo que eu coloquei aqui pré-determinado, e eu coloco o ângulo de rotação, tá? Por outro lado, se eu tenho uma peça que ela não é vazada no centro, então ela é totalmente sólida internamente, tá? Então eu posso utilizar uma própria aresta da figura como eixo de rotação. Tá bom? Então essa é uma forma de fazer peças circulares de maneira bem fácil,
é o comando de revolução. Próximo comando aí que nós temos é o comando elevar. Tá? Qual que é a função do comando elevar? É você transformar uma figura tridimensional que tenha duas áreas de seção diferenciadas. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma figura dessa aqui que representa uma coifa, tá? Uma base de uma coifa. Ou você tem uma tipo de um pilar, tá? Que tá ligado à sapata e você tem uma região de concreto e liga uma parte circular. Ela começa com parte quadrada e termina circular. Por exemplo, uma situação dessa, tá? Num prédio estrutural. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir as áreas de seção que vai fazer parte. No caso aqui, uma seção quadrada, uma seção circular. Aí eu vou utilizar um comando que eu vou ensinar mais tarde para vocês, tá? Que é o mover 3D. Tá? Você vai movimentar esse eixo, uma dessas áreas de seção no terceiro eixo, você trabalhou ali no XY, você vai movimentar no Z, tá? Você vai colocar uma determinada posição e vai acionar o comando elevar. Vai selecionar as duas faces, tá? E ali, a hora que você der Enter, ele vai formar o sólido que você quer que seja feito. Então, se você tem uma área de seção que ela é variável, mas o eixo principal ele está numa direção só, o comando elevar é uma ótima opção para você trabalhar e fazer essa peça sólida. Próximo comando aí que nós temos é o comando de varredura. Tá? O comando de varredura ele é um comando de transformação de figuras 2D para 3D. Tá? Só que nesse caso, o meu caminho ele não é um caminho único como ocorre na extrusão. Ele tem um caminho variável. Tá? Então, por exemplo, essa peça aqui, que eu tenho uma área de seção que ela é fixa, ela não modifica, mas ela tem ali um caminho de seção que não é retilíneo. Tá? Então, você tem que usar o comando de varredura para poder fazer esse tipo de peça. Tá? O que você precisa? Você precisa de uma área de seção, você precisa de um caminho para poder colocar essa peça, tá? Aí você vai utilizar um outro comando que eu também vou ensinar na modificação mais para frente, que é o comando de rotação 3D, tá? Aí você tem que colocar a área de seção com o caminho a 90 graus, e aí você vai acionar o comando de varredura, selecionando a área de seção, e depois vai dar Enter, vai selecionar o caminho, vai dar Enter e a sua peça vai ser formada de maneira sólida. Tá? Então, se você tem uma peça que você vai trabalhar, que ela tem uma área de seção e um caminho que não é linear, comando de varredura é o que você precisa utilizar para poder projetar essa peça. Bom, os últimos comandos aí que nós temos é o comando aresta de concordância. Então, a aresta de concordância é o famoso fillet que nós aprendemos lá no comando bidimensional, só que agora para face tridimensional. Tá? Então, se você precisar de fazer uma peça em que você tenha cantos, raios de adoçamento, tá? Então você tem que utilizar esse comando para poder fazer essa parte suavizada. Por outro lado, tá? Nós temos aqui o que você precisa fazer, só completando, você precisa fazer na aresta de concordância, é definir o raio e a aresta que vai participar. Tá? Diferentemente do comando 2D, você precisava selecionar as duas linhas que fizessem parte, o comando 3D é só clicar em cima da aresta, e a aresta já vai ter o raio de adoçamento. Comando chanfrar aresta, também é o comando chanfer, o comando chanfro, que a gente aprendeu para projeto 2D, só que agora tridimensional. Tá? Então, são cortes inclinados na aresta da peça. O que você precisa? Você precisa definir as distâncias, ou pode ser distância, ângulo, distância, distância, e a aresta que vai fazer parte dessa inclinação. Tá bom? Eu deixei lá na aula prática, tá? Alguma série de exercícios que vai justamente abordar esses comandos de sólidos geométricos que estamos falando aí na nossa aula, tá? E o comando, e o exercício bônus extra, um exercício extra aí que eu coloquei, tá? Vai abordar também esses comandos de aresta de concordância
e chanfrar aresta, tá bom? Então, faço um apelo aí para vocês, que quem estiver prestando atenção na nossa aula, quando estiver pegando a aula prática, assista a aula primeiro, tá? Ver como é que é feito, como que é a metodologia, e depois tente replicar o exercício, tá? Só lembrando que no livro AutoCAD, Projeto de Ciências Agrárias, lá no capítulo 10, tá? Nós temos os 4 primeiros exercícios de aula prática, estão com as dimensões já colocadas no livro, e o 5º exercício, que é o extra, tá? Esse exercício não está no livro, mas as dimensões eu coloquei já no início da aula prática, tá? Para quem quiser pegar e trabalhar com ele. Então é interessante que vocês façam esses exercícios para depois partir para os demais. Agora partindo para os comandos de modificação de sólidos, tá? Nós teremos aqui essas 2 áreas que vamos estar trabalhando, tá? É lógico que são vários comandos, aqui a nossa intenção é fazer o básico do básico, o que você precisa realmente saber que você possa ter que aplicar em algum momento da sua vida profissional. Não vou explorar todos os comandos, porque tem alguns que são muito particulares, dificilmente vocês irão utilizar, tá bom? Mas os comandos onde estamos estarão nessa aba aqui e nessa aba aqui, tá bom? Principalmente nessa aba onde a gente vai trabalhar com rotação 3D, mover face, mover 3D, tá bom? Comando de casca também, tá? Não está aqui, está na base de sólidos e assim por diante. Então, os principais, os finais que nós temos aqui para explorar são esse, e aqui alguns extras que possam ser importantes para vocês também. Primeiro comando aí que eu gostaria de ensinar é o comando mover 3D, tá? Isso é muito importante para vocês, principalmente quem vai trabalhar em eixo tridimensional, se precisar movimentar alguma peça para algum ponto, tá? E ele não está só no plano, precisa trabalhar o eixo Z, essa é uma ótima pedida de movimentação, tá? Então ele aparece aqui, a função dele é movimentar a peça nos 3 eixos, tá? Você pode movimentar a peça de que forma? Você pode clicar em cima de cada eixo, então está aqui o eixo, quando você clica no verde, ele vai movimentar em Y, se você clica no vermelho, ele vai movimentar em X, se você clicar no azul, ele vai movimentar em Z, tá bom? Aí você seleciona o objeto, clica na peça, que aí quando você clica no objeto, você seleciona lá, comando mover 3D. Você selecionar o objeto, ele vai aparecer isso daqui. Esses eixos, né, para identificar aquilo que você queira movimentar. Aí você clica naquilo que você quer movimentar, em cima do eixo. Caso você não queira movimentar só no eixo, você queira movimentar inclinadamente, tá? Então você pode selecionar o plano, que são 2 eixos que você pode fazer essa movimentação. Se você só selecionar nesse eixo, você vai trabalhar em cima de um ponto apenas. Se você selecionar nessa parte do plano, você pode trabalhar em cima daquele plano uma movimentação bidimensional, tá bom? Então você precisa definir se é um eixo ou um plano de movimentação e definir a distância. Pode ser digitando o número que você quer no próprio AutoCAD, ou então se tem algum ponto de acoplamento ali, que fica mais fácil também que você possa colocar, tá? Dificilmente você pode ter que fazer essa parte de algum ponto de objeto já pré-definido, tá? Porque se você tem isso, é recomendável utilizar o comando mover normal, que aí você pode movimentar utilizando as intenções de projeto, tá? Do que usar um comando mais complexo como mover 3D. Próximo comando aí que nós temos é o comando de rotação 3D. Esse é outro comando muito importante, que você pode fazer uma peça em que o furo dele esteja não em pé, esteja deitado. Quando você começa a trabalhar no AutoCAD, você sempre trabalha em um plano, o eixo Z é fixo, tá? Então sempre vai trabalhar em XY e o Z é o tridimensional, que vai ser a última dimensão que você vai aplicar. Mas às vezes você precisa fazer essa peça que ela fique inclinada. Então o que acontece? Você faz ela no eixo normal e depois inclina para o ponto em que você quer, tá? Quando você aciona esse comando aqui, o Rotate 3D, tá? O que acontece? Você vai selecionar o objeto. Na hora que selecionar o objeto, ele vai criar esses eixos em cima, que vai mostrar para onde você pode rotacionar. Então, se eu clico aqui no azul, eu vou rotacionar considerando o eixo Z parado, então é o eixo
o plano YX. Se é o vermelho, vai ser em cima do eixo Y, a rotação, então vou movimentar em YZ. E se for o verde, eu vou rotacionar em termos de Y, então é o ZX, o plano que vai ter essa rotação. Tá? Então você seleciona o eixo e coloca o ângulo que você quer de rotação. Comando extrusão nas faces. Tá? Então são comandos em que quando você tem uma determinada parte da peça e precisa só extrudar a face, não precisa criar um esboço e tentar extrudar. Há uma maneira mais simples de fazer isso. Você pega o plano que você queira trabalhar, tá? Então você seleciona a face extrudada e determina a face de extrusão que você queira que ele complete. Tá? Então está aqui na edição de sólidos, tá? O comando extrusão nas faces. Próximo comando aí que nós temos é o de afilar faces. O que ele faz? Ele faz uma inclinação dessa face. Então, por exemplo, o objeto aqui que nós temos, né? Você queira aumentar esse ângulo aqui de inclinação para ficar uma face inclinada, então você pode utilizar esse comando que vai facilitar muito sua vida, tá? Do que tem que fazer um sólido para tentar completar isso. Como que você faz? Em primeiro lugar, você vai selecionar a face a ser inclinada, que no caso é essa. Você vai determinar o ponto fixo, tá? Aqui é o ponto fixo, é um ponto aqui na aresta que ele não vai levantar. O que vai levantar vai ser a face que está do outro lado, tá? Então, quando você clica nesse ponto fixo aqui, ele vai entender que é desse ponto que ele vai ter essa abertura que vai ser realizada e colocar o ângulo de inclinação, tá? Então, aqui está o comando afilar face, ele tem esse formato aqui, tá bom? Pode olhar no seu AutoCAD que você vai achar esse comando. Outro comando aí é o comando deletar faces. Então, você tem uma face que você queira deletar, em vez de ter que criar um esboço para cortar essa face, né, dando aí cortar faces, tá? Você pode fazer como? É só você selecionar esse comando, aí você vem aqui, clica na face, dá Enter e essa face aqui ela já desaparece. Bom, pessoal, então os comandos da aula de hoje, tá, que foram explorados, encontram-se no capítulo 10 do livro AutoCAD Ferramentas Essenciais Aplicados às Ciências Agrárias. Tá? O que eu recomendo para vocês? Tá? Assistam às aulas práticas, que eu deixei aí no ambiente virtual, e depois tente fazer os exercícios propostos, tá bom? Depois tente fazer o projeto, que vai agregar bastante esses comandos para vocês, tá? E vocês já estão praticamente prontos a fazer uma maquete eletrônica no AutoCAD. Bom, essa parte nós finalizamos a parte de projeto. Na aula que vem, eu deixarei apenas uma aula de exercício com peças mais complexas, tá? Para que vocês entendam como que é essa didática dentro do AutoCAD para fazer uma peça um pouco mais rebuscada, tá bom? Então não vai ter comandos novos, vai ser só uma aula de exercícios, tá? Para vocês fixarem melhor essa habilidade no uso das ferramentas do AutoCAD. Então, agradeço a vocês a atenção dispensada, desejo uma boa semana e bons estudos. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.